Às 4h30 da tarde de um domingo tranquilo, Dona Rosa, de 68 anos, terminou de almoçar e se acomodou na sua poltrona favorita para assistir televisão. Era um ritual de vida inteira. Ela se acomodou do jeito que sempre fazia, adotando aquela postura que considerava confortável e elegante, um pequeno dobramento no corpo que ela nem percebeu que estava fazendo. E ficou assim por quase 2 horas, completamente absorta no seu programa. Lá fora, o sol começava a se pôr. Nas veias das suas pernas, algo muito mais sombrio estava começando a se formar. Às 6h30 da tarde, o telefone tocou. Rosa tentou se levantar rápido para atender. Naquele instante, uma cãibra dilacerante sacudiu a panturrilha direita dela como uma descarga elétrica. Sua visão foi ao negro em segundos. Os joelhos cederam e ela caiu desabada, batendo a cabeça na quina da mesinha de centro. Sua filha, que estava na cozinha, ouviu o barulho e saiu correndo. Encontrou a mãe no chão, com o lado esquerdo do rosto caído e o braço que não respondia. Às 8h da noite, Rosa estava na emergência lutando contra um acidente vascular cerebral isquêmico. O neurologista responsável pelo caso foi direto com a família. Ela havia chegado exatamente dentro da janela terapêutica, por muito pouco. A família perguntou o que todo mundo pergunta nesses momentos. Por quê? O que aconteceu? O diagnóstico hemodinâmico foi devastador na sua simplicidade. Naquelas 2 horas sentada na poltrona, Rosa havia transformado a própria perna numa fábrica de coágulos. E ao se levantar de repente, lançou um deles direto para o cérebro como um torpedo. Qual postura Rosa adotou naquela tarde? Qual dobramento invisível no seu corpo foi capaz de desencadear uma catástrofe neurológica dessas? É exatamente isso que milhões de idosos no Brasil repetem toda tarde na frente da televisão sem desconfiar de nada. A forma como a gente se senta não parece um assunto médico. Não dói no momento, não dá febre, não avisa. E mesmo assim, pode ser a diferença entre ver o próximo domingo ou passá-lo numa cama de hospital com metade do corpo sem movimento. Olá, sou o Dr. José Varela. Em mais de 20 anos atendendo urgências médicas, aprendi algo que nenhum anúncio de colchão ou poltrona reclinável vai te contar jamais. Aos 20 anos, as veias são elásticas e toleram quase qualquer postura. Aos 60 ou 70, essas mesmas veias são tubulações mais rígidas, com paredes menos flexíveis. Se você as dobra ou comprime no lugar errado, o fluxo para, e o sangue que não circula, coagula. Nos ensinam a comer bem, a tomar medicamentos, a caminhar. Mas ninguém nos ensina como sentar para não morrer na tentativa de se levantar. A Clínica Mayo e múltiplos estudos de angiologia documentaram algo que deveria estar em todos os consultórios do mundo. Permanecer com as pernas cruzadas por mais de 15 minutos seguidos aumenta a pressão arterial sistólica em até 10% e reduz a velocidade do fluxo venoso nas pernas em impressionantes 50%. A Sociedade Europeia de Cardiologia confirma que o estagnamento venoso por posturas prolongadas é um dos 3 pilares da tríade de Virchow, a fórmula perfeita que o corpo precisa para fabricar coágulos letais. E a Organização Mundial da Saúde já classifica o sedentarismo postural como um dos fatores de risco cardiovascular mais subestimados em adultos com mais de 60 anos. Neste vídeo, vou revelar 3 coisas que podem mudar literalmente a sorte do seu coração e do seu cérebro. Primeiro, qual é exatamente essa postura que se transforma num torniquete invisível que estrangula suas veias e dispara coágulos perigosos? Segundo, os 3 hábitos de conforto na frente do sofá que estão destruindo a circulação dos idosos em silêncio toda tarde. E terceiro, o protocolo de assento neuroprotetor, um ritual de 5 passos concretos para que você possa se sentar de forma segura, drenar o sangue corretamente e se levantar sem risco de desmaio ou AVC. Mas antes de revelar tudo isso,
quero que você faça algo agora mesmo. Abaixe o olhar e olhe para as suas pernas. Como elas estão neste momento? Cruzadas? Os pés não tocam o chão? Você está afundado numa poltrona mole? A resposta a essa pergunta, hoje, neste exato instante, pode ser mais importante do que qualquer medicamento que você tome. Porque o perigo não está no passado nem no futuro. Está na postura exata que o seu corpo tem agora mesmo, enquanto você assiste a este vídeo. Se inscreva neste canal e ative o sininho. Aqui não damos conselhos genéricos, nem vendemos milagres em frasco. Ensinamos a engenharia real do corpo humano, para que você possa proteger sua vida sem sair de casa. E antes de continuar, me conta nos comentários de qual estado lindo do Brasil você está me assistindo hoje. Leio todos com muito carinho. Que Deus abençoe cada pessoa que está aqui buscando informação para se cuidar melhor. Para entender o que aconteceu com Rosa naquela poltrona, preciso te levar a um conceito que chamo de Síndrome do Torniquete Invisível. Imagina que o sangue desce para suas pernas facilmente, quase sozinho, porque a gravidade o puxa para baixo. O problema real está na volta. Para que o sangue suba de volta ao coração a partir das pernas, ele precisa de duas coisas: as válvulas das veias, que funcionam como comportas, e os músculos da panturrilha, que agem como uma bomba que espreme as veias a cada movimento. Quando você está sentado sem se mexer, essa bomba muscular está desligada. O sangue depende apenas das válvulas. E se além disso você comprime fisicamente a veia no ponto errado, o sangue simplesmente estagna. Atrás de cada joelho passa um dos vasos sanguíneos mais importantes da perna, a veia poplítea. É um tubo grosso, profundo, que drena todo o sangue venoso da panturrilha para cima. Quando você cruza uma perna sobre a outra, o osso de um joelho fica pressionando diretamente sobre a veia poplítea da perna de baixo. É exatamente como pisar numa mangueira de jardim com o calcanhar. A água de baixo estagna, a pressão sobe e nada consegue passar. E o sangue que não se move começa a se comportar como leite deixado ao sol, engrossa, forma grumos. Na medicina chamamos isso de estase venosa profunda, e é o primeiro ingrediente da tríade de Virchow, a receita de 3 etapas que fabrica trombos letais dentro do corpo. Foi ali que Rosa ficou durante 2 horas. A veia poplítea direita esmagada, o sangue se acumulando na panturrilha, engrossando lentamente a cada minuto que passava. O coração dela, sem saber, bombeando contra uma resistência invisível, a pressão arterial subindo em silêncio. E na panturrilha direita, um coágulo nascente crescendo como um tampão de barro dentro da mangueira. Tudo sem dor, tudo sem aviso, até que o telefone tocou e Rosa se levantou de repente. Naquele instante, a compressão cessou de uma vez. O coágulo se desprendeu como um torpedo, viajou para cima, passou pelo coração e bloqueou uma artéria cerebral. Isso é um AVC isquêmico por tromboembolismo. E tudo começou numa poltrona de sala. Agora quero te apresentar seu Arturo, de 71 anos, um homem tranquilo de Bogotá que adorava ler seus romances policiais na poltrona favorita dele, uma daquelas modernas, macias, com enchimento generoso que o envolvia por completo. Ele a havia comprado caro, convicto de que era o melhor para as costas. O que Arturo não sabia é que essa poltrona o afundava de tal forma que os joelhos ficavam sempre mais altos do que os quadris. E esse detalhe aparentemente insignificante se tornou seu pior inimigo. Quando os joelhos ficam mais altos do que o quadril, a artéria femoral, a artéria mais grossa que alimenta toda a perna, fica dobrada num ângulo agudo bem na virilha. Como dobrar uma mangueira grossa pela metade? O fluxo não para totalmente, mas é reduzido de forma drástica. O coração detecta essa resistência e responde como sempre faz diante de um obstáculo, bombeando com mais força. Durante semanas, o coração de Arturo esteve fazendo hora extra toda tarde, empurrando sangue contra aquela compressão femoral autoinduzida.
O resultado foi uma hipertensão arterial resistente que não respondia bem aos medicamentos e os primeiros sinais de insuficiência cardíaca incipiente por sobrecarga. O cardiologista dele buscou a causa durante meses. Ninguém olhou para a poltrona. Este é o erro número 2, o sofá armadilha. A falsa crença de que quanto mais macio e afundado o assento, mais confortável e saudável ele é. Na realidade, para um idoso, uma poltrona excessivamente afundada é uma armadilha biomecânica. Ela dobra a artéria femoral, eleva a resistência vascular, obriga o coração a trabalhar em excesso e gera isquemia tecidual local nos músculos da coxa que não recebem fluxo suficiente. A American Heart Association adverte que a hipertensão postural induzida por má posição sentada é um fator de risco cardiovascular frequentemente ignorado em adultos com mais de 65 anos. E existe um terceiro erro, tão comum quanto invisível. Carmen tem 65 anos, mora em Lima e é tecelã de alma. Passava 3 ou 4 horas por dia sentada numa cadeira de madeira da sua cozinha, tricotando para os netos. Uma cadeira um pouco alta para sua estatura, com a borda do assento rígida. Seus pés não tocavam o chão com firmeza, ficavam levemente suspensos, e a quina dura da madeira pressionava exatamente atrás das coxas, na região do jarrete. Semana após semana, mês após mês. Aquela borda de cadeira atuou como uma guilhotina silenciosa sobre as veias superficiais e os nervos que passam pela parte de trás da coxa. O sangue não conseguia drenar. Os tornozelos de Carmen começaram a inchar à tarde. Depois, as panturrilhas. Em seguida, apareceram as varizes, primeiro como fios roxos, depois como cordas dolorosas sob a pele. O primeiro passo da manhã lhe causava uma dor que a fazia se agarrar na moldura da porta. O diagnóstico foi edema venoso crônico com insuficiência venosa superficial severa, tudo por causa da borda de uma cadeira. Este é o erro número 3, a cadeira guilhotina. Os pés suspensos, a compressão no jarrete e a consequência inevitável. Sangue que não sobe, tecido que não respira e dor que não cessa. 3 pessoas, 3 cadeiras diferentes, 3 erros mecânicos distintos, mas os 3 compartilham o mesmo mecanismo de fundo, a interrupção do fluxo venoso nas pernas, por uma postura que ninguém os ensinou a evitar. A esse conjunto chamo de os 3 sofás da morte. Não porque o móvel seja o vilão, mas porque a combinação de imobilidade, compressão e tempo transforma qualquer assento num campo de cultivo para coágulos, hipertensão e edema crônico. E todos eles, os 3, são completamente evitáveis com mudanças que custam R$0. A informação que você acabou de receber já mudou a vida de dezenas de pacientes que passaram pelo meu consultório. Se isso acendeu um alarme em você, foi exatamente o que eu precisava provocar. Deixa seu like agora mesmo para que o YouTube leve este vídeo a mais idosos que estão neste momento afundados numa poltrona mole, com as pernas cruzadas, sem saber o risco que correm. Se inscreva no canal. E agora sim, vamos ao protocolo que vai te proteger a partir de hoje. Agora vem a parte que mais importa, porque o conhecimento do perigo, sem a solução concreta, não serve de nada. E a boa notícia é que o corpo humano responde de forma extraordinária quando você remove os obstáculos mecânicos que o freiam. Você não precisa de novos medicamentos, nem de equipamentos caros para aplicar o que vou te ensinar. Só precisa de informação correta e da decisão de mudar um hábito que você repete há anos, sem saber o estrago que ele fazia. O que entrego a você hoje se chama Protocolo de Assento Neuroprotetor, também conhecido como a regra do 90-90. 5 passos precisos para que sua sala de estar deixe de ser uma zona de risco e se torne um santuário de circulação perfeita. Passo 1. A descompressão de ouro. Nunca mais pernas cruzadas. Esta é a mudança mais urgente
e a mais poderosa. A partir de hoje, fica proibido cruzar uma perna sobre a outra na altura dos joelhos. Esse cruzamento esmaga a veia poplítea, dispara a pressão e fabrica coágulos. Se você sentir a necessidade compulsiva de cruzar algo, porque o corpo pede como hábito, a única alternativa permitida é cruzar os tornozelos ao nível do chão, suavemente. Isso relaxa a pelve sem comprimir nenhuma veia principal. Uma mudança de 30 segundos que pode evitar um AVC. Comece agora mesmo, enquanto assiste a este vídeo. Passo 2. A geometria perfeita. A regra do 90-90. A postura ideal para um idoso ao se sentar segue uma geometria simples. Quadril a 90 graus, joelhos a 90 graus, pés completamente apoiados no chão. Joelhos e quadril devem ficar na mesma altura, nunca os joelhos mais altos. Essa posição mantém a artéria femoral completamente aberta, sem ângulos que restringam o fluxo. Se sua cadeira é alta demais, coloque uma almofada firme embaixo. Se é baixa demais, use um banquinho ou um livro grosso sob os pés. A regra do 90-90 é a geometria que libera completamente a autopista femoral e permite que o sangue circule sem obstáculos do coração até a ponta dos dedos dos pés. Passo 3. A almofada salva vidas. Quadril sempre para cima. Se sua poltrona favorita afundou com o uso dos anos, não jogue fora. Corrija. Coloque uma almofada firme, não mole, firme, embaixo dos glúteos para elevar o quadril. O quadril deve ficar sempre no mesmo nível, ou levemente mais alto do que os joelhos, nunca abaixo. Esse pequeno ajuste libera o coração de ter que bombear sangue morro acima contra uma compressão femoral, reduz a carga cardíaca e normaliza a pressão arterial em repouso. Vários dos meus pacientes hipertensos viram suas cifras de pressão melhorarem simplesmente ajustando a altura do assento habitual. Passo 4. O bombeamento da panturrilha, seu segundo coração. A cada 30 minutos enquanto estiver sentado, coloque um alarme se precisar. Faça este movimento. Levante as pontas dos pés para cima o máximo que conseguir. Depois desça apontando para o chão. 15 repetições lentas e conscientes. As panturrilhas são o segundo coração do corpo humano. Cada contração dessa musculatura espreme as veias profundas e dispara o sangue estagnado para cima, em direção ao coração. Este movimento destrói mecanicamente qualquer coágulo nascente antes que ele tenha tempo de se consolidar. A American Heart Association recomenda especificamente esse exercício para passageiros em voos longos e para idosos em repouso prolongado. Você pode fazê-lo sem sair da poltrona, sem deixar de assistir ao seu programa favorito. Passo 5. A transição dos 10 segundos, o levantamento seguro. Quando tocar o telefone, a campainha ou simplesmente quando quiser se levantar, aplique este protocolo sem exceção. Primeiro, apoie-se nos braços da cadeira com ambas as mãos. Segundo, leve o corpo até a borda do assento antes de empurrar. Terceiro, empurre-se lentamente até ficar de pé. Quarto, faça uma respiração funda e conte 5 segundos de pé, parado, antes de dar o primeiro passo. Essa meia minutinha permite que o sistema nervoso autônomo estabilize a pressão arterial, que os barroreceptores do pescoço ajustem o fluxo cerebral e que o sangue oxigene completamente o cérebro antes do movimento. É a diferença entre uma transição segura e uma hipotensão ortostática reflexa, que pode te jogar no chão. Quero fechar este vídeo voltando onde tudo começou, com Dona Rosa naquela sala de emergência. Aquela noite foi aterrorizante para toda a família. Os médicos conseguiram dissolver o coágulo na artéria cerebral dela a tempo com medicamentos trombolíticos, mas foi um aviso brutal que a sacudiu até a alma. Quando saiu do hospital, Rosa olhou para sua poltrona favorita com outros olhos. Colocou uma almofada firme embaixo. Acrescentou um apoio para os pés,
para manter os pés bem apoiados. Eliminou para sempre o cruzamento de pernas. Aprendeu o bombeamento de panturrilha e faz automaticamente enquanto assiste aos seus programas. E desde então, pratica a transição dos 10 segundos toda vez que se levanta. Hoje, Rosa tem 70 anos. Sua pressão arterial baixou sem mudar os medicamentos. As pernas dela não incham mais. Sua mente está intacta. Ela simplesmente parou de se asfixiar dentro da própria poltrona. Vamos fazer um resumo rápido do que você aprendeu hoje. A postura sentada incorreta não é um tema de conforto. É um tema cardiovascular e neurológico urgente. Cruzar as pernas esmaga a veia poplítea e fabrica coágulos que viajam para o cérebro. Afundar numa poltrona mole dobra a artéria femoral e sobrecarrega o coração. Sentar com os pés suspensos corta a circulação superficial e gera varizes e edema crônico. E o antídoto completo está na regra do 90-90. Nunca cruzar os joelhos. Manter quadril e joelhos no mesmo nível. Elevar a poltrona afundada com uma almofada firme. Bombear as panturrilhas a cada 30 minutos e se levantar sempre com a transição dos 10 segundos. Seu corpo é uma rede de rios, projetada para fluir sem interrupções. O conforto não pode custar a sua saúde. Uma pequena mudança na forma como você se senta hoje pode te presentear com décadas de independência, clareza mental e pernas fortes. Respeite sua circulação, tire os freios do seu coração e ele vai te recompensar com anos de vida lúcida e plena. Se este vídeo abriu os seus olhos, deixe o like agora mesmo. O seu gostei ajuda o algoritmo do YouTube a levar essa informação a milhares de idosos que neste momento estão mal sentados sem saber disso. Se inscreva no canal e ative o sininho. Toda semana compartilhamos ciência clínica real para que você viva mais e melhor. Desce nos comentários e escreve sangue fluindo para selar o seu compromisso de descruzar as pernas e aplicar o bombeamento de panturrilha a partir de hoje. E compartilha pelo WhatsApp com sua família, seus pais, seus amigos com mais de 60 anos. Todo mundo senta errado. Todo mundo acha que é inofensivo. Um clique seu pode ser o escudo que evita que alguém que você ama acabe numa cadeira de rodas amanhã. Sou o Dr. José Varela. Desejo de coração a você um descanso seguro, uma circulação limpa e fluida, e um coração valente que bata com saúde até o seu último dia. Um abraço muito, muito forte. Que Deus abençoe você e nos vemos no próximo vídeo.